Bom dia, irmãos. Graça e paz sejam com todos, amém? Por favor, abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 10. Faremos a leitura a partir do verso de número 14. Mas antes disso, peço que os irmãos me acompanhem mais uma vez em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, diante de Ti estamos mais uma vez, ó Deus, sedentos, com fome e sede de Ti. Cantamos, ó Deus, louvores que exaltam a Tua grandeza, que reconhecem a Sua soberania, que dizem que o Senhor reina em nosso coração. Assim, ó Deus, suplicamos ao Senhor que, mais uma vez, fale conosco por meio da Sua palavra, viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Assim, ó Deus, fala conosco, fala com o teu povo, fala com cada um dos teus filhos aqui presentes. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Diz assim, 1 Reis, capítulo 10, a partir do verso 14. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos. Fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes, por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e o seu encosto tinha a parte alta arredondada. Nos dois lados do assento havia braços com um leão junto a cada braço. Havia 12 leões nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes, com os navios de Irão. A cada 3 anos a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo o mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente. Utensílios de prata e de ouro, mantos, armas e especiarias, cavalos e mulas. Salomão juntou carros e cavalos. Possuía 1.400 carros, 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades, e a outra perto dele, em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Sicília, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por 7,2 kg de prata, e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desfiar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez
o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como o seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. Amém. Somente até aqui, irmãos. Somente. Sei que a leitura foi um pouco breve, mas necessária, para que a gente tenha o panorama completo do que iremos ver hoje. O tema da nossa mensagem hoje é sabedoria para guardar o coração. Esse tema ele vem a partir de um provérbio do próprio rei Salomão, que diz: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. E esse, irmãos, é o tema da nossa mensagem. Semana passada, nós vimos como a fama de Salomão tinha se espalhado, não apenas dentro de Israel, mas pelos reinos vizinhos também. Nós vimos que a fama a respeito da sabedoria de Salomão sobre as glórias do reino tinham se espalhado. E um exemplo que se destaca é o exemplo da rainha de Sabá, que assim como os outros veio para ver se era verdade, para ver se o rei era realmente um rei assim tão sábio. E como nós vimos, as suas expectativas a respeito da sabedoria de Salomão foram superadas. O rei de fato era sábio, o rei governava de maneira sábia. Nada ficou devendo, respondeu todas as perguntas, todos os enigmas que ela trouxe para ele. O rei Salomão era um rei sábio. Mas não era somente a sabedoria de Salomão que atraía a curiosidade das nações. O texto também diz que Salomão atraía as nações por causa da sua grandeza, por causa da riqueza que havia naquele país. E, em primeiro lugar, então, eu gostaria de observar com os irmãos alguns desses tesouros de Salomão, algumas dessas riquezas de Salomão. E o primeiro tesouro que eu queria destacar é justamente esse que o texto, no capítulo 10, destaca para a gente do versículo 14 ao versículo 23. Que tesouro é esse? Óbvio, a sua riqueza. Esses primeiros versículos que lemos, do 14 ao 23, mostram para a gente, nos oferecem uma amostra do quão grande era o reino de Salomão, de quanta riqueza havia no reino de Salomão. O texto fala, irmãos, em 23 toneladas e 300 quilos de ouro por ano. Isso era o que ele arrecadava por ano. Isso sem levar em consideração todos os tributos que os reis vizinhos pagavam, que os governadores das tribos pagavam. 23 toneladas de ouro, sem considerar os impostos. O texto continua mostrando ainda outras riquezas de Salomão. No versículo 16 e 17, o texto mostra que Salomão ostentava escudos de ouro, 200 escudos grandes de ouro batido, 300 escudos pequenos, mas isso também não era tudo. O texto ainda descreve a grandiosidade, a suntuosidade do trono de Salomão. O texto diz que para você chegar no trono de Salomão, você tinha que subir 6 degraus. E aí lá em cima, no alto, estava o trono. Um trono de marfim, todo revestido de ouro, com 2 leões ao seu lado. Em cada degrau, em cada ponta, haviam leões também representados, um total de 12, provavelmente apontando ali para as 12 tribos do reino. O texto diz, irmãos, que não havia nada parecido com isso. Nenhum trono de nenhum reino se assemelhava ao trono de Salomão em sua grandeza, em seu esplendor. Mas o texto diz mais. Diz que o reino de Salomão era tão próspero, tão rico, que a prata não tinha valor. A prata se tornou tão comum quanto as pedras. Tudo no palácio era de ouro.
Todas as taças de Salomão eram de ouro, todos os utensílios eram de ouro, a prata não tinha valor. Então vejam, em primeiro lugar, esse grande tesouro do rei Salomão, as suas riquezas. Mas o texto destaca no versículo 23 e no versículo 24, em segundo lugar, um segundo tesouro que Salomão tinha, além das riquezas, a sua sabedoria. E é interessante que o texto, mais uma vez, destaque isso para a gente, a sabedoria de Salomão, dizendo, o rei Salomão, versículo 23, era o mais rico, mas também o mais sábio de todos os reis da terra. E então, no versículo 24, ele diz, gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Então, o texto não destaca apenas que Salomão era rico, mas destaca que ele também era sábio. E lembra a todos nós, mais uma vez, a fonte dessa sabedoria. Uma sabedoria, irmãos, que vinha da parte de Deus. A gente não pode esquecer isso. A sabedoria de Salomão foi um dom que Salomão recebeu da parte de Deus. Mas não era apenas sabedoria o tesouro de Salomão. Riqueza, sabedoria e, em terceiro lugar, poder. Veja que, a partir do versículo 25 até o versículo 29, que nós lemos, o texto destaca o tamanho do poder de Salomão. A primeira dica são os presentes que ele recebia anualmente. Pessoas de todo mundo vinham e entregavam presentes para o rei anualmente. Irmãos, isso aponta, de certa forma, para a grandeza da diplomacia de Salomão, a grandeza da influência de Salomão, não apenas dentro do seu reino, mas também nos reinos vizinhos. Pessoas vinham e entregavam presentes para o rei. Mas o poder de Salomão se destaca principalmente no que vem em seguida. Diz o texto que Salomão possuía carros e cavalos. Mais precisamente, 1.400 carros, 2.000 cavalos, diz isso no versículo 26. E isso, irmãos, é uma demonstração do poder de Salomão. Carros e cavalos aqui apontam para um poder bélico. Estão falando aqui do poder militar que Salomão tinha, e o próprio texto diz isso. Ele usava esses carros e esses cavalos para proteger as cidades mais distantes, mas também Jerusalém, a cidade mais próxima, que podemos dizer era um grande banco. Tesouros haviam ali, tesouros precisavam ser guardados, tesouros precisavam ser protegidos. E Salomão, preocupado com tudo isso, adquiriu carros e cavalos. 1.400 carros, 2.000 cavalos. E não apenas para si. O versículo 28 e o versículo 29 mostram ainda que Salomão se tornou um grande comerciante de armas. É isso que significa. Quando o texto diz que ele exportava carros e cavalos para os reis hititas e outros reinos, o texto está dizendo que Salomão se colocou no cenário mundial como um grande comerciante de armas. Os carros e cavalos eram aquilo que fortalecia os exércitos. E Salomão adquiria esses carros e esses cavalos a um preço muito barato, por prata, e nós vimos que a prata era abundante no reino, não tinha nem valor, e ele revendia esses carros e esses cavalos para outros reis. Um contrabandista, um comerciante de armas. Tudo isso, irmãos, mostra para a gente a grandeza do reino de Salomão. A grandeza do seu poder, a grandeza da sua influência, a sua fama, não apenas por conta da sabedoria, mas por conta de todos esses tesouros que Salomão foi acumulando. Riqueza, sabedoria, poder e fama. Tudo isso Salomão tinha. Tudo isso foi visto com grandeza no seu reinado. Antes de avançar, isso nos coloca diante de alguns dilemas. Como entender toda essa riqueza? Como entender toda essa fama que Salomão adquiriu? Por um lado, irmãos, nós precisamos reconhecer
que a riqueza não é um problema. Eu sei que muitas das vezes nós falamos, né, a respeito dos problemas da riqueza, e vamos falar disso logo em seguida. Mas a riqueza em si não é um problema. O ouro em si não é um problema. Você ser próspero não é um problema. Nós temos vários exemplos nas Escrituras que mostram homens de Deus, fiéis a Deus e ricos. Abraão diz o texto, hoje está, algumas pronúncias estão enrolando. Mas vejam, Abraão, diz o texto, era um homem rico em gado, rico em ouro e prata. Gênesis 13:2 diz isso. José, sabemos que José foi o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso. Então, poder não é o problema. Haja vista que José usa todo o seu poder para que o nome de Deus fosse glorificado. Ele usou o seu poder para salvar muitos. Então, poder também não é um problema. Temos o exemplo de Jó, um homem abastado, rico, com muitos filhos, com muitas casas, com fazendas e gados. Um homem rico também. Mas a primeira coisa que o texto diz é que Jó era um homem temente a Deus. E assim, vários exemplos poderíamos apontar. A Escritura fala do ouro como uma coisa preciosa. É criação de Deus. Não é um problema o ouro. Não é um problema ser rico. Esse não é o problema por si só. Mas é verdade também que, por outro lado, a Escritura aponta os perigos por trás da riqueza, da fama e do poder. Especialmente a riqueza em excesso, o poder em excesso. O perigo por trás da riqueza, irmãos, precisamos lembrar disso. É transformar, em primeiro lugar, a riqueza em um ídolo. É o perigo de adorar as coisas que o dinheiro pode comprar. É o perigo de depositar confiança no nosso poder aquisitivo, de garantir o nosso futuro. Essas coisas que vêm junto com a riqueza, essas sim são um problema. Confiar na riqueza, buscar a riqueza a todo custo, fazer dela um ídolo. Eu mencionei Jó aqui, um homem rico, e no capítulo 31, versículo 24, é o próprio Jó que diz, que reconhece o perigo por trás do ouro. Ele diz: se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio, se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançando muito, assim negaria eu ao Deus lá de cima. Então vejam, o problema não é a riqueza, mas substituir Deus pela riqueza e pelas coisas que o dinheiro pode nos dar. Pensando ainda mais especificamente sobre os reis. Havia instruções específicas para os reis. Eu queria ler com vocês Deuteronômio, capítulo 17, versículo 16 e 17. Nessa parte do texto, veremos instruções dadas para os reis. Moisés está falando de um período em que haveria reis em Israel. E olha o ponto, ou melhor, os pontos que ele destaca a partir do versículo 16. Ele diz: esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Essas são as instruções da lei para os reis que viriam. E vejam o cenário que está sendo pintado aqui. Tudo que estamos vendo descrito na lei é, por acaso, justamente tudo que estamos vendo em excesso em Salomão. Ele estava adquirindo carros e muitos cavalos justamente no Egito. Estava acumulando muita prata, muito ouro. E eu destaco a palavra muito aqui. Muito.
Era muito de fato. E talvez essa seja a questão, irmãos, difícil de responder. Em que momento Salomão extrapolou os limites? Não era proibido ao rei ter um trono. Não era proibido ao rei ser próspero. A gente precisa lembrar que a riqueza de Salomão era fruto da bênção de Deus. Salomão pediu sabedoria e Deus disse que daria com a sabedoria outras coisas, inclusive fama e riqueza. Então, não é o problema a riqueza. O ponto é aonde Salomão extrapolou os limites. Nos 500 escudos, nos 300 escudos, nos 200 escudos, na grandeza do seu exército, nos seus cavalos, nos tratados inconsequentes que ele elaborou, aonde ele extrapolou. Eu acredito, irmãos, que o jeito mais prudente da gente responder essa pergunta é não tentando estabelecer um ponto exato. É não tentando dizer, não, foi o ouro, não, foi o poder, não, foi a fama. É não tentando dizer em que momento ele extrapolou os limites. Em que momento ele fez alguma coisa. Mas, sobretudo, em que momento ele deixou de fazer alguma coisa. Porque quando olhamos para esse texto, vemos Salomão preocupado, empenhado em aumentar a sua riqueza, e não apenas em aumentar a sua riqueza, mas também em proteger essa riqueza. Ele tinha cavalos, ele tinha carros à disposição para proteger os seus tesouros. A pergunta é, o que ele usou para proteger o seu coração? Esse é o ponto. Vimos aqui alguns tesouros que Salomão guardou e guardou muito bem. Mas eu queria destacar em quarto lugar o tesouro que ele não guardou. O seu próprio coração. O capítulo 11, irmãos, começa mostrando para a gente a queda de Salomão. E vocês sabem muito bem, Salomão caiu com as mulheres. Diz o texto no versículo 3. Me acompanha mais uma vez. Que Salomão tinha 700 princesas, 300 concubinas, 700 mulheres, princesas, 300 concubinas, irmãos. E aí a gente pensa, pronto, foi isso, foram as mulheres. As mulheres fizeram com que Salomão caísse. E aí, irmãos, eu queria lembrá-los do que estamos falando desde o início que começamos a falar sobre a história de Salomão. Lá atrás, estamos em todo momento reforçando para vocês isso. É muito fácil a gente olhar para o dia da queda, mas precisamos aprender a olhar para os dias anteriores, em como Salomão construiu esse caminho que levou ele a escorregar e a cair. Não se engane. Esse eu acho que é o grande aprendizado de Salomão para nós. É não apenas olhar para o dia da queda, olhar falando, pronto, caiu. Mas vejam como esse caminho de queda foi paulatinamente sendo construído. Dia após dia, dia após dia, concessões após concessões. Bem, antes de falar sobre isso, vejam que quando o texto menciona que Salomão caiu com essas mulheres, o texto aborda aqui para a gente pelo menos dois grandes problemas, dois grandes pecados. O primeiro deles é a infidelidade conjugal, óbvio. Salomão não amou apenas a sua esposa, mas teve ainda 700 mulheres princesas e concubinas. Então, a violação desse mandamento, não adulterarás, é o primeiro problema bem destacado diante de nós. Mas o adultério de Salomão não foi apenas no relacionamento conjugal dele com sua esposa. Em segundo lugar, estamos diante de um outro adultério. Salomão foi infiel para com Deus. E essa infidelidade se apresenta em dois aspectos. Em primeiro lugar, no aspecto político. Veja que o texto diz que ele se casou com princesas. E o fato do texto destacar que eram princesas mostra para a gente que esses casamentos
em muito sentido, eram também alianças políticas. Mas, em segundo lugar, vejam que esse casamento também tinha um viés religioso. Salomão caiu ao violar conselhos preciosos de Deus, especialmente esses conselhos relacionados ao julgo desigual. Porque, irmãos, todas as vezes que a Bíblia fala sobre julgo desigual, é o mesmo problema que ela aponta por trás. O problema de Salomão casar com mulheres estrangeiras não era, em nenhum momento, a etnia dessas mulheres, mas os deuses que essas mulheres adoravam. E o perigo é sempre o mesmo, apontado já lá em Deuteronômio capítulo 7. O perigo de se desviar, o perigo iminente de, a qualquer momento, deixar de ser fiel ao único Deus vivo e verdadeiro, para então seguir a outros deuses. Esse é o risco, o grande perigo por trás do jugo desigual. Veja o que diz o versículo 5. Ele seguiu os postes sagrados, Astatarote, a deusa dos Sidônios, Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de suas outras mulheres, estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. Astatarote, irmãos, era a deusa do sexo dos cananeus. E Moloque, chamado aqui justamente de repugnante, era um deus adorado por meio do sacrifício de crianças. Sacrifício de crianças. Vejam a que ponto o rei Salomão chega. Adorava a deusa do sexo dos cananeus e adorava o deus Moloque, cuja adoração era feita por sacrifícios de crianças. E tão interessante quanto isso, ou abominável quanto isso, é o fato de que essa adoração, como diz o texto, acontecia em um monte a leste de Jerusalém. Esse monte, irmãos, é o Monte das Oliveiras. Um monte que estava à vista do templo. Enquanto Salomão praticava esses atos abomináveis, bem próximo estava o templo que ele construiu para Deus. Enquanto ele levantava altares para esses falsos deuses, bem próximo à sua vista estava a casa que ele tinha construído para Deus. Vejam que isso não foi suficiente para deter a inclinação do seu coração em praticar tão grande perversidade. E aí a gente, mais uma vez, levanta a pergunta: como isso é possível? Como alguém pode chegar a esse ponto de, tendo recebido sabedoria de Deus, fama, poder e riqueza da parte de Deus, como alguém pode chegar ao ponto de, do lado da casa de Deus, cometer atos tão abomináveis quanto esses que Salomão praticou? Mas é justamente o capítulo 11, irmãos, que nos oferece um diagnóstico preciso. Eu queria destacar aqui a genialidade de Philip Hayek ao dizer isso em palavras tão sutis e diretas. Ele diz que o problema de Salomão foi insuficiência cardíaca. Brilhante. Insuficiência cardíaca. Veja que o texto diz que o coração de Salomão não amava mais a Deus como antes. Não era totalmente voltado para Deus como antes. Não se entregava totalmente para Deus. O seu coração estava agora dividido entre Deus e as mulheres, entre Deus e o acúmulo de riquezas, entre Deus e os outros deuses de suas mulheres. Seu coração não batia por Deus mais como batia antes.
Depois de anos, o seu coração se esfriou, o seu amor não era mais o mesmo, a sua devoção não era mais a mesma. O seu coração estava dividido. E isso, irmãos, não é suficiente para Deus. Não é suficiente que amemos a Deus e, junto com Deus, outras coisas também, colocando Deus em pé de igualdade com todas as outras riquezas e tesouros que esse mundo tenta nos oferecer. Não é suficiente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É isso o que Deus exige de nós. Amá-lo integralmente, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vontade. Mas não era mais isso que Salomão fazia. E mais uma vez eu volto a destacar o ponto. Lá no capítulo 3, o texto diz que Salomão amava o Senhor integralmente. O que acontece então? Como que ele faz esse movimento de um dia amar a Deus assim? Com toda a sua força, entendimento, com toda a sua energia. E então no capítulo 11, não amava mais como antes. Precisamos observar isso. Precisamos ficar atentos a isso. Volto a dizer, a gente sempre fica atento para o dia da queda. Mas observe bem o seu caminho. Não é de um dia para o outro que Salomão caiu. Não foi de repente, como as pessoas costumam dizer, de repente ele ficou com muitas mulheres. O texto mostra isso. Ao longo de toda a sua vida, Salomão foi fazendo várias concessões. E eu queria lembrá-los algumas dessas concessões. Em primeiro lugar, lá atrás, um dos primeiros atos de Salomão foi estabelecer uma aliança com o Egito. Já no capítulo 3, irmãos, ele começa a reinar no capítulo 2. No capítulo 3, a primeira coisa que ele faz é se casar com uma egípcia e assim firmar uma aliança com o Egito. Ainda no capítulo 3, um versículo depois, o texto diz que Salomão oferecia sacrifícios nos lugares altos. O texto não diz que Salomão estava oferecendo sacrifícios para deuses falsos. Os lugares altos eram para isso. Os cananeus adoravam suas divindades nos lugares altos. Salomão estava adorando nos lugares altos. Mas o texto não diz que ele estava sendo idólatra. O texto não diz que ele já estava adorando outros deuses. Mas vejam isso. Vejam o quão próximo Salomão chega deles. Veja o limite que ele estabelece. Ele chega ao ponto de adorar junto. No mesmo lugar. Não o incomodava. Ele estabelece uma aliança com uma nação estrangeira, com o Egito, justamente o Egito, e não apenas isso, ele começa a adorar nos mesmos lugares que antes os povos pagãos adoravam suas falsas divindades. Bem, nada de errado, mas vejam um perigo aqui. Vejam os limites, ele está sempre caminhando nos limites. Em terceiro lugar, o texto diz, no capítulo 9, que Salomão dedicou grande parte da sua vida a construir coisas. Foram 20 anos construindo o templo e o palácio, mas o texto diz lá no capítulo 9 que ele dedicou boa parte de sua vida a isso, a construir coisas, a fazer negociações, a estabelecer tratados internacionais e comerciais. A sua vida parece ser resumida aí. Um homem que construiu coisas, um homem que conquistou coisas, um homem que negociou coisas, que adquiriu riqueza. Mas quando olhamos para a vida de Salomão em contraste com outros homens de Deus, parece que falta o principal. Parece que falta a sua devoção, a sua piedade. E eu não estou me esquecendo do culto que Salomão liderou. Não estou me esquecendo de que foi ele quem construiu o templo para Deus. Mas vejam que a gente não pode resumir a nossa vida a grandes coisas que fizemos para Deus no passado. A nossa vida precisa constantemente caminhar diante de Deus, em obediência a Deus, em fidelidade a Deus.
Mas quando olhamos para a história de Salomão, destacamos alguns eventos. O grande culto que ele realizou, a grande oração que ele realizou, o grande templo que ele construiu. Mas e os outros anos? Quando olhamos, parece que foram anos de concessões, anos de alianças com povos estrangeiros, anos de casamento com mulheres estrangeiras, anos de acúmulo exagerado de riqueza, anos de acúmulo exagerado de riqueza, poder e fama. Concessão após concessão. Eu queria que você guardasse isso bem fundo no seu coração. Porque esse é o perigo, irmãos, que está sempre diante de nós. O perigo de dia após dia fazer concessões, achando que nada pior vai acontecer. O perigo de dia após dia fazer concessões, achando que somos fortes o suficiente. E talvez você seja. Salomão foi durante muito tempo, até o dia que ele ficou velho e fraco, e não tinha mais força, e não resistiu, caiu. O fato de Salomão ter sido, irmãos, um dos maiores reis da história, o fato dele ter sido filho do grande rei Davi, o fato dele ter sido o rei que estabeleceu a paz mais duradoura da história de Israel, o fato de ter sido ele o homem que construiu o templo, que liderou o povo em grande culto, em grande oração, tudo isso, irmãos, só torna a história dele ainda mais assustadora. Porque vemos um grande homem que caminhou com Deus durante muito tempo, caindo da forma como ele caiu, de uma maneira tão trágica como ele caiu. Bem, eu queria avançar para o fim, pensando então em algumas reflexões que podemos abstrair desse texto. Quem poderia imaginar que a história de Salomão terminasse da forma como terminou? Minha esposa sempre perguntava, David, como pode ele cair no final assim? Já que ele tinha tanta sabedoria da parte de Deus. Como pode, no final de tudo, tendo ganhado tudo que ganhou da parte de Deus, Salomão tropeçar no fim? E a resposta, irmãos, é simples. É essa. Ano após ano, concessão após concessão, até que um dia o seu coração se esfriou e não bateu mais por Deus como deveria bater. Philip Hayek diz assim, precisamos perceber que a tragédia de Salomão não apresenta um único ato isolado, mas um hábito vitalício, como a causa de sua queda. É o que eu venho tentando dizer aos irmãos. Vejam, ele nunca decidiu parar de amar Deus. Nunca decidiu, não há um registro onde ele diz, eu não vou mais amar a Deus e vou buscar outros deuses. Não acontece isso. O que acontece é que ele começou a amar outras coisas. E à medida que ele foi amando outras coisas, ele foi amando menos a Deus. Bem, algumas aplicações que podemos abstrair disso. Em primeiro lugar, a história de Salomão é um alerta para as almas fartas. Um alerta para as almas fartas. Salomão era um homem que tinha tudo. Não passou miséria, não passou fome. Nasceu em berço de ouro, como costumamos dizer. Tinha toda a riqueza e todo o poder disponíveis para ele. Ainda assim, se voltou contra Deus. E esse alerta, irmãos, a gente encontra também lá em Deuteronômio, capítulo 8. A Escritura diz assim, a partir do verso 11, não te esqueças do Senhor teu Deus, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, se aumentar a tua prata e o teu ouro, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus. Esse é o alerta que traz lá
no livro de Deuteronômio, capítulo 8. O perigo de um dia se encontrar com o coração farto e cheio, e então se esquecer de Deus. E pode ser que você esteja vivendo assim. Embora não tão rico quanto Salomão, não tão poderoso quanto Salomão, mas com a alma farta, por tudo que tem, por tudo que possui, pelo lugar onde chegou, pelo emprego que adquiriu, pela família que tem. E então, com a alma farta, se esquecer de Deus. Esse é um perigo latente, irmãos. Esse é um perigo real, não apenas para os reis, mas para nós também. Como diz a Escritura, a alma farta pisa o favo de mel. Pode ser que você esteja se sentindo assim, plenamente satisfeito, com todas as suas necessidades supridas, mesmo nas coisas simples, e então se esqueça de Deus. Mas veja um perigo. A história de Salomão é um alerta para as almas fartas. Mas, em segundo lugar, ela também é um alerta para as almas que buscam a mesma fartura. Ela é um alerta para você que não possui as riquezas de Salomão, mas cobiça elas. Um alerta para você que não possui o poder e a fama de Salomão, mas cobiça a mesma fama e o mesmo poder. Dizem que Salomão, irmãos, é um representante perfeito dos nossos tempos. Um representante perfeito da nossa era, que busca riqueza, que busca poder, que busca fama. Tudo é instagramável, tudo é ser conhecido, tudo é ser curtido. Mulheres, sexo, prazer, viagens, poder, riqueza e fama. Não são essas coisas que o mundo busca? Tudo isso Salomão tinha, irmãos. Basta que você leia o livro de Eclesiastes, capítulo 2, especificamente. Ele se dedica a usufruir de todos os prazeres que o mundo oferece. Mulheres, riquezas, construções, livros, conhecimento. Ele se dedica a tudo, para no fim mergulhar em profunda depressão e dizer, é tudo vaidade. É tudo vaidade. Tudo passa, tudo é como o vento. Vejam que uma das grandes preocupações de Salomão, no livro de Eclesiastes, é: para quem eu vou deixar a minha riqueza? Para quem eu vou deixar os meus tesouros? Eu trabalhei tanto por isso, mas vejam, em breve eu vou morrer e tudo vai ficar para trás, eu vou para a sepultura. Será que o meu filho será sábio o suficiente? Será que ele vai administrar corretamente tudo que eu lutei tão arduamente para conquistar? Irmãos, veremos isso poucos capítulos à frente. Toda a riqueza que Salomão adquiriu, tudo que ele guardou vai ser levado embora. Não vai ficar nada. Todos os tesouros do templo serão levados. Literalmente uma glória passageira. Literalmente um tesouro que desapareceu. Mas vejam, toda a sua vida construída e voltada para isso, em acumular, e acumular, e acumular. Para no final perceber que nada disso importa, nada disso tem valor, mas temer a Deus, isso sim é o que importa, isso sim é o que deve ser buscado. Vejam, vocês não precisam gastar a vida de vocês todas fazendo isso. Vocês não precisam gastar uma vida inteira para no fim descobrir que tudo foi em vão. Para isso, temos a Escritura. A sabedoria de Deus revelada a nós. Para isso temos o exemplo de Salomão. Ele viveu tudo, irmãos. Experimentou tudo. Para no final dizer, não basta, não é suficiente. Mas Deus é. Deus basta. Temer a Ele é o que importa. Ele continua e deve ser, irmãos, o nosso supremo tesouro. Então veja que há dois perigos aqui, o perigo das almas fartas, mas também o perigo das almas que buscam essa mesma fartura. Não ande no mesmo curso do mundo. Não busque os mesmos tesouros que o mundo busca. Toda fama é passageira, toda riqueza é passageira, toda glória passa. Mas a glória do Senhor Jesus, a glória de Deus permanece.
Todos aqueles que buscam se satisfazer nessas coisas, no fim de suas vidas se frustram. Mas aqueles que permanecem, irmãos, aqueles que permanecem fiéis a Deus, verão glórias maiores, tesouros que não se desgastam, serão herdeiros de um reino eterno, verdadeiramente glorioso. Anseie por esse reino, mais do que você anseia pelas coisas desse mundo. Esses tesouros passam, como diz a canção, passarinhos tentam nos encantar. Mas nem mesmo os passarinhos, irmãos, nem mesmo a criação de Deus, nem mesmo as coisas belas que esse mundo tem a oferecer, nada pode se comparar ao que Deus tem reservado para nós. Em terceiro lugar, perceba que permanecer é necessário. Permanecer é necessário. Essa é uma palavra-chave, irmãos, no dia de hoje. Permanecer. Não basta o fato de Salomão um dia ter construído um templo para Deus. Não basta o fato de um dia ele ter se voltado para Deus. Não basta o fato de um dia ele ter liderado o mais belo culto na história de Israel. Se em todos os outros dias ele fez concessões e não amou a Deus da forma como deveria amar. Então, se você é jovem, pense nisso. Não faça concessões hoje para no futuro, quando for mais velho, se ver fraco e então cair. Mas se você já tem idade avançada, veja também isso. Tome cuidado, zele pela sua alma, a fim de que, se achando fraco, se achando na velhice, não venha a se desviar de Deus. A história de Salomão alerta tanto para os jovens quanto para os idosos. É preciso permanecer. É preciso ser fiel dia após dia. É preciso buscar a Deus dia após dia, sem fazer concessões. Não é porque você já fez muito que basta. É preciso continuar sendo fiel. É preciso permanecer e permanecer até o fim. Bem, por fim, percebam que Salomão, diante de todos esses tesouros que lhe foram apresentados, sucumbiu diante deles. Às vezes olhamos para o livro de Eclesiastes, né, e enxergamos ali a sua redenção, o fato de que ele, no final, reconheceu. Mas vejam que as consequências das suas ações foram graves. Como veremos nos próximos dias, o reino nunca mais viveu a paz que viveu. O reino nunca mais foi o mesmo. O reino se dividiu, as riquezas foram levadas, reis maus, reis bons surgiram, até que um dia o povo foi finalmente levado para o cativeiro. E tudo isso, irmãos, começou ali, nas pequenas concessões de Salomão. Bem, eu chamo a sua atenção mais uma vez para aquele que é maior do que Salomão, Jesus Cristo. O rei que, assim como Salomão, foi tentado em todas essas coisas, levado ao deserto, apresentado a ele riqueza, fama, poder, autossuficiência. Mas vejam que Jesus, diferente de Salomão, não sucumbiu àquelas tentações. Permaneceu firme e fiel a Deus, e fiel até o fim. Nele não foi achado pecado. Se Salomão sucumbiu, Jesus não sucumbiu. Se Salomão fez concessões, em nenhum momento vemos Jesus fazendo suas concessões. Pelo contrário, em todo momento ele dizia: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Esse é o exemplo que deve nos guiar, esse é o exemplo que devemos seguir. Vejam que, por meio de Salomão, todo o reino mergulhou em um caos. O reino se dividiu. Mas por meio deste rei, por meio de Jesus Cristo, é o contrário. Ele veio, irmãos, para nos tirar do caos. Ele veio para nos tirar de um destino terrível. Ele veio para nos resgatar. Ele veio para nos colocar no reino de Deus, nosso Pai.
um reino eterno, o qual devemos verdadeiramente almejar. Não tenha dúvidas sobre qual desses dois reis você deve seguir. Não siga o exemplo de Salomão. Olhe para aquele que é maior do que Salomão. Olhe para Cristo. O seu amor, a sua devoção a Deus foi integral, de forma que Ele se entregou numa cruz, para que você possa viver nesse reino eterno. Vamos orar? Pai nosso, ó Deus, como é terrível observar histórias como essa. Não apenas a de Salomão, ó Deus, mas de tantos outros grandes homens que caíram e muitos deles não se levantaram. Senhor, que alerta grandioso temos diante de nós. Às vezes achamos que estamos de pé, mas a tua palavra diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. A palavra é simples, ó Deus, mas é urgente. Todos os dias somos tentados a nos desviarmos, a olharmos para outras coisas e outros tesouros, riqueza, fama, poder e glória. Mulheres, viagens, todas essas coisas tentam nos seduzir e nos desviar daquilo que verdadeiramente importa, o tesouro supremo, que é o Senhor. Rogamos a Ti, ó Deus, que em graça e misericórdia, o Senhor nos ajude a guardar o nosso coração. Salomão guardou muitos tesouros, mas esqueceu de guardar o seu coração. Ó Deus, que o nosso amor não venha esfriar por causa de tesouros passageiros, mas que em todo tempo, ó Deus, nosso olhar possa estar voltado para Ti. Que em todo tempo a nossa devoção esteja no Senhor, o nosso amor esteja integralmente no Senhor, para que, estando velhos e fracos, não venhamos a nos desviar. Ó Deus, opera em nós, ó Deus, o Teu querer, o Teu efetuar. Sabemos, ó Deus, que pelas nossas próprias forças somos como Ele, sujeitos aos mesmos erros e paixões. Mas, ó Deus, com graça e misericórdia, vem até nós. Firma os nossos olhos, ó Deus, firma os nossos pés, para que não venhamos escorregar e cair. Não somos diferentes dele, ó Deus. Precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Preserva, ó Deus, cada um dos Teus filhos nos seus caminhos. Que haja ânimo em nós, ó Deus, disposição para levantar todos os dias e fazer guerra. Disposição para levantar todos os dias, ó Deus, e fazer guerra contra as nossas paixões, contra as nossas vontades, contra os nossos desejos, que a todo momento tentam nos derrubar, Senhor. Ó Deus, que toda pequena concessão seja abominável aos nossos olhos, e que possamos em todo momento dizer não, Senhor, mas em todo momento buscar ao Senhor. Não queremos dedicar a nossa vida a construir coisas e conquistar coisas. Queremos que o Senhor olhe para nós e encontre em nós verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. Firma os nossos pés no caminho, ó Deus, para que não venhamos a nos desviar. Que o Senhor nos ajude a permanecer, Senhor, permanecer até o fim, sabendo que os tesouros desse mundo passarão, mas em breve estaremos mais uma vez com o Senhor, em um reino eterno e glorioso, cuja glória do Rei jamais passa. Assim, ó Deus, ansiamos pelo Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus, vem buscar a sua igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.